Durante o segundo Amazonas Film Festival, ele é um espaço que foi criado visando receber. Esse foi o Na Onda do Turismo. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus criadores. Com aquele bate-papo informal, vem pro podcast no maior astral, com convidados pra lá de especiais. Se liga aí, o Tipo Buia tá na onda digital. E o Tipo Buia tá na onda digital. E o Tipo Buia tá na onda digital. Fala caboclo, fala parente, fala parentada, sejam muito, mas muito bem-vindos ao De Buboi aqui na programação da Rede Onda Digital. 2 anos no ar, quem diria, né? Oh, Deus é maravilhoso. Obrigado a todos vocês que nos acompanham na TV, no rádio, na TV aberta no canal 8.2 e na rádio 92,3 MHz. São 2 anos eu aqui, vocês aí nos acompanhando ao vivo nesse bate-papo. Todo sábado tem um tema especial, um convidado pra lá de especial. E hoje, né, minha gente? Hoje o nosso convidado é demais. Ele é mais que um convidado, eu vou dizer, ele é mais que um irmão pra mim. Mora no meu coração. É um conhecedor, não somente conhecedor da palavra de Deus, mas estudioso da palavra de Deus. Estudioso desses temas aí que estão direcionado na internet, relacionado à guerra, a fim do mundo, né? Inclusive hoje a gente vai estar falando muito sobre isso. Esse é o tema principal da gente. E pode ter certeza que esse nosso convidado é de peso. Peso é uma honra muito grande. Eu vou deixar de muito papo, né? Vou logo apresentar o nosso convidadozão. Ele tem 37 anos, é casado, pai da pequena Isabela, é professor universitário e professor de seminários de teologia em Manaus. É professor do Centro de Estudos Teológicos Brasileiros, CETEL, e professor do Instituto Vidas Importam e o Projeto Resgate. Foi professor na Escola de Missões, Missão Vale da Amazônia, com sede em Iranduba, e cujo objetivo é formar novos missionários para serem enviados para alcançarem os confins da Amazônia e do mundo para Cristo. É bacharel em Teologia pela Faculdade de Ciências e Teologia do Norte do Brasil, em Roraima. É licenciado em Pedagogia Plena pela Faculdade Curios, no Ceará, e especialista em docência do ensino superior pela Faculdade de Teologia Integrada, em Pernambuco. É especialista em Ciências Sociais da Religião e docência do ensino religioso pela Faculdade de Teologia, e Ciências do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Possui mestrado pela Faculdade de Teologia e Capelania EAD em Minas Gerais. Formado em Capelania Cristã pela Convenção dos Líderes Evangélicos Nacional. Atualmente, ele é doutorando em Missiologia, Psicanálise Clínica. É pastor há anos e desde 2019 é reconhecido como apóstolo do nosso país. É apaixonado pelo reino de Deus e missões e profícuo estudioso de assuntos escatológicos e geopolítica em geral. Convido todos vocês a assistirem esse bate-papo de hoje, que já tá dando o que falar, com o nosso convidado, professor, apóstolo, teólogo, Tiago de Souza Pereira. Seja muito bem-vindo, meu irmão, meu mano, apóstolo, que você mora no meu coração. Seja muito bem-vindo à Onda Digital. Bom dia, telespectadores, bom dia quem está assistindo pela rádio, quem está assistindo agora online pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Eu sou Tiago Pereira e espero que eu possa
poder ajudar a sanar algumas dúvidas, a trabalhar em cima desse assunto que é tão polêmico. E é isso, o Marcel é meu amigão, já conheço ele há muitos anos, amigo do tempo de faculdade de jornalismo, ele que seguiu a área e trabalha na área. Eu fui para outra área, a área da educação, sou apaixonado pelo que eu faço e mais apaixonado ainda pelo reino de Deus, para compartilhar aquilo que eu tenho carregado, aquilo que eu tenho recebido de Deus, aquilo que eu tenho aprendido. Espero que nessa manhã venha a ser algo elucidativo, maravilhoso, esse tempo que a gente vai ter aqui de 1 hora. Muito obrigado pela oportunidade, Marcel, e eu quero te convidar a estar conosco, a compartilhar, a se divertir e ao mesmo tempo, mesmo sabendo que é um assunto tão polêmico, um assunto tão carregado, tão pesado, tem lições poderosas para se tirar daí. E é isso que a gente vai trabalhar. Apóstolo, a gente costuma iniciar o nosso bate-papo pedindo pro nosso convidado, até para aquelas pessoas que lhe seguem na rede social, né, que sabe que o senhor tá todo dia ali, mas não sabe quem é o senhor. Nasceu em Manaus, é casado, tem filho. Você poderia dar uma pincelada antes de a gente entrar nesse assunto? Bom, eu sou Thiago Pereira, tenho 37 anos. Hoje eu trabalho na área de educação, de séries iniciais, sou servidor público. E já há mais de 10 anos como pastor e desde 2019 no ofício apostólico. E o que eu posso dizer é que durante essa caminhada de 10 anos para cá eu aprendi muitas coisas, formei no bacharelado em teologia, sou pedagogo também, tenho um mestrado na área teológica, estou doutorando e fazendo curso de psicanálise clínica. Hoje estou liderando um trabalho que é uma rede ministerial, chamada Rede Ministerial Apostólica Conectados ao Reino, que é uma plataforma para unir pastores em prol de uma visão ministerial, porque nós entendemos que para haver uma unidade do corpo de Cristo, faz-se necessário que haja união entre esses líderes religiosos e não divisão. E agora no dia 10 de dezembro nós vamos fazer um café da manhã para pastores e líderes, e quem quiser saber mais o que é isso, que entre em contato comigo no Instagram, AP Thiago Pereira Oficial, ou então pelo canal do YouTube Apóstolo Thiago Pereira, ou essas são as redes sociais mais fáceis para falar comigo. Sou pai da Isabela, sou casado, sou apaixonado pelo reino de Deus, estudo missão, já não é de agora, já tive a oportunidade de fazer missão transcultural, fui professor na base missionária Missão Vale da Amazônia, cujo objetivo era trabalhar com os povos indígenas, fazer com que eles possam entender o seu papel profético de alcançar o povo inalcançado que muitas vezes está na própria Amazônia e nos confins. Bom, basicamente é isso. Apóstolo, professor, melhor dizendo, né? Como podemos iniciar para tentar entender desse assunto aí, né, que além de polêmico é difícil de se entender? Tem algumas pessoas que se dizem conhecer desse assunto, às vezes não explicam pra gente direito, né? Palestino, né, professor? Judeu, israelense, é uma confusão, é um caldeirão. É verdade. Né? Como o senhor poderia simplificar pra gente esse assunto? Esse é um assunto tão polêmico, Marcel, que a gente tem que começar o pensamento priori. Onde é que nasceu tudo isso? Começou com a figura de Abraão, que era Abrão. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 14, que Abrão, lá no passado, saiu de uma terra, Ur dos Caldeus. E se a gente for estudar na parte do mapa, onde é que se tornaria Ur dos Caldeus? É hoje que é o atual Irã. Então ele seria daquela nação, não era judeu, não nasceu ali em Israel, naquele ambiente, e ele ouve a voz de um Deus, dentro do hebraico seria Hashem. Ele ouve a voz de Hashem e fala assim: Abrão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali é uma história muito curiosa e ao mesmo tempo muito louca. Você ouve a voz de quem você não conhece e ele resolveu acreditar nisso. E aí vem um outro princípio para entender essa história, que fala sobre fé. O que é fé? É a crer naquilo que não se vê, crer em fatos que não se esperam e vão acontecer. Aquilo é fé. Então ele começou a mover o coração de Deus e foi movido naquilo. E debaixo dessa palavra ele entra numa terra, e aí passando mais adiante ele tem um neto, Abraão, Isaac e Jacó. O seu nome é Jacó, e esse Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Hoje é muito difícil ter 12 filhos, que é ter eu tenho uma filha e eu sei o quão difícil. Ele teve 12 filhos, e Jacó, e aí 10
10 filhos entram naquela terra que é conhecido como Terra da Promessa, que é Israel, ou Israel. E 2 filhos ficam ao lado, do outro lado do rio. E essas tribos era a tribo de Judá e a tribo, agora deu um branco, mas vamos já lembrar daqui a pouquinho, uma outra tribo. É muita informação. E eles ficam além desse rio, do outro lado. E aí acredita-se que essas 10 tribos deram origem ao que nós conhecemos como Israel. Agora, falando o que é israelita, porque tem essa dúvida, israelita, israelense. Israelita era o povo que fundou a nação de Israel nos tempos bíblicos. Israelense é que a partir do dia 14 de maio de 1948 houve... A câmera tá para onde? Pode ser, é nessa aqui. Dia 14 de maio de 1948, houve a partilha do Estado de Israel, uma reunião na ONU presidida por Davi Ben-Gurion e um brasileiro chamado Oswaldo Tenheiro Aranha, e várias autoridades mundiais estavam ali e discutiram sobre a criação do Estado de Israel. E nesse Estado de Israel, é curioso que decidiram sobre a criação de uma capital que fosse para as 3 religiões, tanto para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Uma capital para 3 religiões, que são as religiões consideradas monoteístas. E aí, no dia 14 de maio, no dia 16 de maio, praticamente Israel já entra naquele território que foi um movimento chamado como diáspora, entra no território de Israel e entra ali no sul, e vamos imaginar que tem os palestinos ali. Aí tá chegando um povo, muita gente que muitas vezes não falava o hebraico, mas falava idiomas europeus, porque a maioria daqueles judeus que foram para ali eram que vieram da Europa, e ali começou uma animosidade do povo palestino que já estava ali, mas também tinha judeus ali, tá? Então tem uma animosidade de ambos os lados. E eu costumo dizer que o que está acontecendo hoje antes tinha uma questão religiosa e hoje nós estamos vivendo uma questão geopolítica. Geopolítica, para se entender, essa questão atual é uma questão geopolítica que tem sim sinalizações proféticas. O que é o palestino que você falou, não foi isso que você perguntou? O palestino em si, primeiro que o palestino que nós conhecemos hoje, ele não tem uma terra de fato. Isso é muito curioso e eu quero falar uma coisa aqui, Marcel, porque nós temos uma comunidade muçulmana aqui em Manaus. Eu tenho conhecidos muçulmanos que congregam são da mesquita, então eu tô falando com muito respeito, sem ser agressivo com nenhum dos dois. Dos movimentos, dos dois povos, sejam judeus e islâmicos, porque existem muitos muçulmanos que são gente boas demais, e existe uma ala que não representa os muçulmanos, que são os extremistas, né? E vamos lá, os palestinos, de onde eles surgiram? Tem um estudo antropológico que fala sobre os palestinos, de onde eles apareceram, de onde eles surgiram, e eles vieram da África subsaariana, né? Então tem um pastor, um antropólogo, um teólogo muito bom, que eu sei que você gosta muito, que é o Dr. Rodrigo Silva. Ele também fala sobre essa mesma visão, uma visão muito parecida com a minha. Eles vieram lá da África subsaariana, e como é que eles se converteram ao islamismo? Não se sabe exatamente, mas provavelmente eles foram forçados, porque eles adentraram no que hoje é o território da Palestina. Eles vieram, seria como prisioneiros escravos desses muçulmanos. E aí eles entraram naquele território e houveram relações entre homens e mulheres, e foram nascendo um outro povo, uma descendência que já nasceu ali na Palestina, que se utilizou de um termo que não foi criado por eles. Palestina vem de Siri Palestine, que foi criado por um homem, foi o imperador Adriano, isso muitos anos atrás, para falar, olha, aquele povo é sírio-palestino, porém o palestino ele não é árabe, o palestino ele não é palestino, e muito menos ele é filisteu. Eles vieram, foi um termo utilizado, como é que eu posso dizer, não é um fake, mas é um termo híbrido para tratar aquele povo que de fato não é palestino, que não é árabe, assim como os turcos. Bora polemizar um pouco aqui, os turcos não são palestinos, os iranianos, os turcos não são árabes, perdão, e os iranianos também não são árabes. Os iranianos são do mesmo povo de Abraão, eles vieram da Mesopotâmia, que hoje é o Irã. Basicamente é isso. E israelense, a partir do dia 14 de maio de 1948, israelense se tornou todo aquele que após a diáspora nasceu em Israel ou é filho de judeu
tanto convertido à religião ou tenha nascido dentro do território de Israel. Esse é o israelense. Uau! Essa foi só a introdução, gente, desse nosso assunto. Que vocês estão gostando? Olha, Andrews, tu pode preparar a rede social aí? Será que tu consegue entrar antes de a gente ir pro comercial? Consegue jogar aí na tela? Que já tem gente comentando, o assunto tá tão gostoso que as pessoas já estão comentando aqui. Olha só, a Sara Camila Alves tá mandando um abraço. Ah, não, ela tá pedindo para mandar um abraço para a turma do Francisca Mendes, um abraço para todos do Francisca Mendes que estão aí nos assistindo. Que entrevista top, disse a Oriana Castro. A Sara Camila também falou que está assistindo, adorando esse tema dessa entrevista de hoje. Olha, vocês têm alguma pergunta para mandar aqui pro professor, apóstolo e teólogo Tiago Pereira? Mande para ele. Manda aqui pelas redes sociais mesmo pra gente, que a gente vai ler daqui a pouco e ele vai responder pra vocês. Olha, ele tem um monte de pergunta aqui. Eu espero que a gente consiga devido ao tempo. Então não sai daí que a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. Agende na sua programação de fim de semana. Programa de Bubuia, todo sábado. Quem assiste o Dia a Dia na Onda Digital sabe. Aqui, a informação é em tempo real. A sua revista eletrônica diária está na TV e com ela, a querida Bia Borges no comando, levando informação e entretenimento para suas manhãs com muito bate-papo e as principais notícias do Amazonas e do mundo. Dia a Dia na Onda Digital, de segunda a sexta, de 9h30 ao meio-dia, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Fim de semana, praia, riozinho, caminhada, um pôr do sol, aquela vista deslumbrante. Você já deve saber de quem estamos falando, né? Então vem, o Na Onda do Turismo é na Praia da Ponta Negra, um dos maiores cartões postais de Manaus. Localizada no bairro Ponta Negra, a praia conta com uma orla de 2 quilômetros de extensão, cheia de atrações. Tem espaços esportivos como quadras, pista de skate, faixa para corrida e a praia para nadar. Tem restaurantes, bares e um grande anfiteatro onde acontecem eventos, shows, espetáculos teatrais, entre outras coisas. A Praia da Ponta Negra também é palco de grandes eventos como a Festa de Ano Novo e o Natal, que leva milhares de famílias a viverem o espírito natalino. Então, já chama quem você gosta e vem aproveitar tudo que a Ponta Negra tem. Embarque na Onda do Turismo. O Amazonas reduziu quase 80% dos focos de queimadas no início de novembro. Segundo o INPE, estamos entre os últimos no ranking de focos de calor na Amazônia Legal. Foram cerca de 3 mil incêndios combatidos desde julho deste ano. Mais de 140 milhões de reais em multas aplicadas por ações de desmatamento e cerca de 100 pessoas detidas em ações de repressão a crimes ambientais. O combate continua. Denuncie ações de queimadas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Você conhece o estádio que já foi considerado o segundo melhor do mundo? Ainda não? Então vem com a gente conhecer esse lugar incrível. Inaugurado em 9 de março de 2014, a Arena da Amazônia foi construída para ser utilizada como estádio na Copa do Mundo da FIFA, no local do antigo Estádio Vivaldo Lima. Sua estrutura foi inspirada na cultura indígena, consagrando seu design como inovador e atemporal. Atualmente, ela possui em seu interior o segundo maior museu olímpico do mundo, com mais de 10 mil peças esportivas em exposição. E é um orgulho para todo amazonense ter um estádio que já foi palco de importantes eventos nacionais e internacionais. Este foi mais um Na Onda do Turismo. Aproveite para visitar e conhecer a Arena da Amazônia e se encante com este lugar magnífico. Fique por dentro dos principais acontecimentos da região, além das melhores entrevistas, com análises opinativas de quem tem experiência em comunicar. Boa Noite Amazônia, com Álvaro Corado. Eu, você e a credibilidade. Este é o encontro que eu quero convidar você a participar aqui na Onda. Boa Noite Amazônia, de segunda a sexta na rádio e na TV, para terminar o dia bem informado. Onda Digital. Quem assiste, sabe.
São 11 horas e 24 minutos, estamos de volta para toda Manaus e todo o estado do Amazonas com o Dibu Buia aqui na programação da Rede Onda Digital, na TV aberta, no canal 8.2 e na Rádio FM 92,3 MHz. Se você gosta de ficar bem informado, então já quero lhe convidar a acessar ao site da Rede Onda Digital. Anota aí que é bem facinho, é o www.redeondadigital.com.br. Segue as redes sociais da Onda Digital no YouTube, no Facebook, que é @Rede Onda Digital, e no Instagram tem uma diferençazinha, né, que é o @Rede Onda Digital com 2 L's. Você gosta de ficar bem informado, notícia de economia, educação, esporte, cultura, política? Então, o endereço certo é o redeondadigital.com.br. É jornalismo de primeiríssima qualidade. Vá lá que vocês vão ficar bem informados. Acesse o sininho também, né, no YouTube para você ser notificado quando as informações forem atualizadas. Voltando para cá, Andros, nós vamos de quê? Vamos de charge do nosso convidado? Olha aí. Gostou, Tiago? Show de bola. Já é a minha segunda charge, viu? Olha. Esse é o trabalho do nosso amigo Elvis Braga, chargista, cartunista, caricaturista e nosso parceirão de sempre. Tamo junto sempre. Obrigado, Elvis. Vamos disponibilizar nas redes sociais. Voltando para cá pro nosso bate-papo, professor. Tá, vamos entrar então ao dito que não é tão polêmico, né? Esperado também, né? Conflito entre Israel e Hamas teve agora um acordo de trégua para libertar os reféns israelenses e prisioneiros palestinos. Isso é uma jogada do Hamas? Eles já fizeram isso outras vezes? Marcel, é interessante falar essa questão do Hamas. Primeiro a gente tem que falar que eu quero falar algo. Fique à vontade. Com relação ao Hamas. Hamas não é um movimento político. O Hamas é uma célula terrorista híbrida. O que é uma célula terrorista híbrida? Eles são financiados por governos grandes que estão por trás. Então, quando o Hamas invade o território de Israel, invade a soberania, é crime contra os direitos humanos, é algo criminoso, invade uma rave, invade o território de um país soberano, faz o que faz, recebe o contra-ataque de Israel, que era inevitável Israel não contra-atacar. E tem uma questão aqui bem curiosa, quase não ouço ninguém falar na mídia, por que Benjamin Netanyahu autorizou a invasão à faixa de Gaza e declarando até o extermínio de toda a célula terrorista do Hamas? Por que faz isso, pessoal? Não, isso aí é errado, tá morrendo muitos inocentes, vai morrer de todos os dois, dos ambos os lados. Tem um escritor, eu falei inclusive no último podcast aqui, é o Nicolau Maquiavel. Ele fez a obra O Príncipe e ele fala que o primeiro recurso numa guerra é a mentira. Então, numa guerra não tem bons menininhos. Na guerra tem dois países que vão lutar contra si, e existe o recurso que é primordial e não é bonito, mas é a mentira, é a narrativa. Isso acontece em todos os momentos, inclusive dentro de movimentos políticos como partido de direita e esquerda. E para tirar essa amalgama no Brasil, que no Brasil a gente tem que falar, olha, porque o Hamas é o lado direito, é o lado da esquerda, Israel representa a direita. Não dá para entender o conflito entre Israel contra a célula terrorista do Hamas, não em si a Palestina, mas o Hamas, sob essa ótica de direita e esquerda, porque a questão lá além de nascer lá no lado religioso, ela se tornou algo geopolítico que não tem nada a ver com a nossa visão espacial de direita e de esquerda. Ali é uma questão de territórios que permeia há séculos. E aí, detalhe, o Hamas já fez isso, o Hamas vive fazendo isso, trabalhando com essa política de tréguas. Por quê? Eles já foram, na verdade, a Israel, através do Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, já descobriu que aonde que pode estar esses terroristas que não são os cabeças do Hamas. Eles vão estar debaixo, nas áreas subterrâneas, debaixo da faixa de Gaza, e estão utilizando o povo da Palestina
os cidadãos palestinos que não tem nada a ver, de novo eu quero reiterar aqui, não tem nada a ver com Israel. Tem gente da Palestina que vai trabalhar em Jerusalém, que vai trabalhar em Tel Aviv, tem palestinos que casam com judias, com israelenses e vivem tudo bem. O povo de Israel é pacífico com o povo da Palestina. O que está acontecendo agora é uma briga entre o serviço de Israel, o IDF, o exército israelense, contra a célula terrorista do Hamas, que é financiada por grupos e governos extremistas, como é o caso do Irã. O Irã financia tudo isso. O Líbano, através do grupo terrorista Hamas, que tem... o Hezbollah, perdão. Hezbollah financia isso. E tem toda uma questão de países árabes que estão financiando, de certa forma, através de procurações, que é a mesma coisa que está acontecendo lá na Rússia agora. É uma guerra por procuração. Tem várias nações por trás e que não estão aparecendo nesse primeiro momento. Apóstolo, o senhor falou aí sobre o Hezbollah também agora, né? Já que a gente tá falando do Hamas e citamos o Hezbollah também, o que é o Hamas e o Hezbollah? O Hezbollah e o Hamas. O Hezbollah é um grupo extremista dentro do Líbano que já saqueou o Líbano. O Líbano é um país maravilhoso. A capital do Líbano, Beirute, é uma cidade linda. E eles já tomaram os governos dentro do Líbano e eles ficam alojados no sul do Líbano. E eles ditam que tem que ser através de uma lei que é a lei da Sharia. É a interpretação que eles têm do Corão, do Alcorão, de acordo com o que eles acreditam, e eles são extremistas. E eles estão fazendo o povo do Líbano sofrer. Haja vista que tem os camponeses, os camponeses do Líbano, eles, de certa forma, acham benéfico que tem o Hezbollah lá, porque eles doutrinam as crianças para que as crianças entendam que, tipo, Israel é inimigo, Hezbollah é o povo amigo. Então, tem uma questão de doutrinação. Já o grupo Hamas, o Hamas nasceu em 1987, tinha um líder político no sul da Palestina, que é Yasser Arafat. O Yasser Arafat tinha o partido do Fatah, e quase ninguém fala no meio cristão, mas Yasser Arafat lutava em favor da paz. É claro que tem uma questão de lobby, não era 100% da paz, mas tinha uma questão da paz, tanto que ganhou um prêmio Nobel da Paz junto com um dos primeiros ministros de Israel, que foi Shimon Peres, e com... Gente, é muita informação. Shimon Peres e um outro general de guerra, que inclusive foi responsável por uma das... que eu espero que a gente possa falar de uma das maiores operações que ficou conhecida no meio militar, que é a operação Tembe ou Tamberbit. Uau! Gente, o HD do homem deve ser daquele de 700 terabytes, né? Pra gravar tanta coisa assim. A gente fica aqui imaginando, uau, que aula, né? Isso é uma aula, professor. Professor, tá. Então eu lhe pergunto, eu acho que a gente deveria ter começado também por aí. O que está acontecendo no mundo? Por que está havendo muitas guerras? Marcel, é outra pergunta bem interessante e capciosa ao mesmo tempo. Várias correntes denominações vão dizer assim, já está no fim, vai acabar. Mas basicamente eu gosto de utilizar o recurso Bíblia. E eu entendo que para entender a Bíblia, eu tenho que entender Jesus. Eu entendo a Bíblia pós-Jesus. Ele quebrou o sistema dogmático e religioso. E a chave hermenêutica para entender isso aqui é entender a pessoa de Jesus, ou tentar entender a pessoa de Jesus, ou pós a história de Jesus. E Jesus faz um sermão profético no monte, que é o de Mateus capítulo 24. Ele fala sobre o princípio das dores. Ora, Marcel, eu tenho uma filha, você tem filhos. Quantos filhos você tem? 2 filhos. Então, você provavelmente deve ter visto a sua esposa ter passado pelas dores de contração. Sim. Do parto, né? Treinamento gestacional. Sim, uma coisa assim. Sim. É isso? O que acontece? A partir daquelas dores de treinamento, que é o próprio corpo da mulher, a gente pode entender que a criança pode nascer daqui 1 hora ou daqui às 18 horas. Sim. Nós estamos vivendo dias de dores de parto. Jesus disse que a volta dele, a volta do Filho do Homem, seria em um ambiente de dores de parto. Ele não sabe o dia nem a hora, a gente não pode apontar o dia. Já tiveram vários pastores, vários líderes religiosos, tanto da ala católica quanto da área evangélica, ou mais pejorativamente protestante, que já falou que ele viria em tal data.
teve movimentos que falaram em 1800 e bolinha. Eu não posso apontar porque eu já vou estar indo para um campo herético. Mas nós estamos vivendo dias de parto, dores de parto. Um esfriamento da fé é algo muito real. A gente pode observar que a gente já viu pessoas matando por uma bituca de cigarro em jornais. Sim. Nós já vimos o que está acontecendo. A questão de Israel. Então, Israel vem se defender e as nações do mundo estão acusando Israel contra crimes de direitos humanos. Olha, Israel foi atacada na sua soberania. Sim. Então nós estamos vivendo dores de partos e Jesus pode voltar tanto daqui a 1 hora como 18 horas. Nós estamos vivendo as dores de parto. Inclusive a palavra de Deus, me perdoe interrompendo, inclusive a palavra ela diz que isso seria o princípio das dores, né? Mas ainda não é o fim. Isso. Então quando ela fala o princípio das dores, ele tá querendo, Deus está querendo fazer uma comparação com a dor, no caso de o parto de uma mulher, que seria isso? Seria isso, sim. E mais basicamente falando, Jesus dá uma mensagem trazendo aqui no HD, é que Marcos capítulo 16, verso 15, ele diz assim, que ele só voltaria quando o evangelho do reino fosse pregado em toda a terra. Sim. Aí você fala, não, mas a igreja X, as denominações Y já chegaram no mundo todo. Chegaram no mundo todo, ora, e por que o mundo continua desse jeito? Não chegou. O que nós estamos assistindo é um evangelho sistemático, o evangelho do sistema. Por exemplo, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y. Você nota que eu não falo nem nome de igreja. Eu sou pastor da igreja, eu não falo. Tem igreja Y, igreja X, igreja W, você vai ali vamos lá, você vai ali na Zona Leste. Você passa em alguma avenida da Zona Leste, você vai ver 30 igrejas, 30 denominações evangélicas. Aí você fala pra vamos supor, alguém que nunca congregou em lugar e fala, eu quero congregar numa igreja. Aí ele vê que igreja, Jesus tá voltando. Jesus chega hoje, Jesus chega amanhã, Jesus vai voltar depois de amanhã. Ele fala, qual igreja que eu vou? Porque tá dizendo que ele vai chegar, eu não sei qual dia que ele vai chegar. Então são várias denominações, várias interpretações. Então, nós estamos vivendo um período de confusão, mas dá para entender que nós estamos vivendo, sim, sinalizações proféticas. E quais são as sinalizações proféticas? Ora, Israel nunca foi invadido e nunca foi saqueado da forma como foi saqueada há 1 mês atrás, nunca na história. Por exemplo, desde a criação do Estado de Israel, teve a guerra do Yom Kippur, na década de 70, teve a guerra dos 6 dias. 6 dias foi o que aconteceu para acabar com a guerra. Sim. Nós já estamos indo o quê? Para mais de 1 mês? Mais de 1 mês já. Mais de 1 mês essa guerra. Sim. O que acontece? Tem um estudioso que é o André Laget, um cara fenomenal. Quem conhece o André Laget conhece o trabalho dele, junto com o professor Roque, que é um cara show de geopolítica. Perguntaram para o André Laget quanto tempo ia durar essa guerra. O André Laget, no início da guerra, falou: essa guerra não vai durar muito tempo, porque Israel não gosta de conflitos muito que demoram. Por quê? Porque Israel trabalha através do Mossad com guerras rápidas, ou então intercepta. É que nem aquela história do jet punidor, a arte da interceptação, que era a luta de Bruce Lee. Bruce Lee observava os movimentos das artes marciais e ele começou a criar movimentos observando aquelas lutas e criou a arte da interceptação, jet punidor. A mesma coisa com Israel. Tem um fato curioso da história de Israel, que foi quando Israel, através do Mossad, descobriu ou pensavam que no Iraque a figura no Iraque era... Quem era no Iraque? O ditador do Iraque morreu, Saddam Hussein. Saddam Hussein estava criando ogivas nucleares em um espaço. Aí o que aconteceu? O Mossad estudou alguns dias e falou assim: a gente vai interceptar esse negócio, bora acabar, porque a gente não quer guerra com o Iraque, ainda mais com ogivas nucleares. E o que ninguém fala aqui, eu quero falar. Israel, desde a década de 70, isso segue em segredo, mas tem muitos vídeos que você pode pesquisar. Israel tem um serviço de inteligência e eles estão criando, ou já criaram, acredite que na década de 80 Israel já tinha mais ou menos 90 ogivas nucleares. Uau! Então Israel, como eu tô falando, uma guerra não tem bons menininhos. Ou o negócio ou acaba logo com a guerra agora, finaliza e pacifica o negócio, ou vai ganhar proporções a níveis mundiais. E sim, é o fim. Porque quando invadirem Israel, todas as nações se virarem contra... Vai ter um momento... Hoje Israel está sendo amparada pela maior economia mundial, que é os Estados Unidos. Tem um lobby e vai ter um momento que o próprio Estados Unidos já não vai poder segurar Israel. E aí, a partir desse momento, é o fim.
todas as nações vêm contra Israel e é o fim de todas as coisas. Aí a volta de Jesus e uma guerra conhecida como Armagedon. Uau! Eita, chega até arrepiei aqui. Estão gostando do bate-papo? Tá bom, né? Tá forte, né? É forte. Você tem alguma pergunta para mandar, professor? Mande aí na nossa rede social que ele vai já ler. A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta, não sai daí. Agenda. Prepare-se, pois a Lomitas está on agora na TV, trazendo o melhor conteúdo sobre política, denúncias e comunidade. Aqui você vai ter muita informação e análise política. E também vai ficar por dentro das principais notícias da nossa região. Lomitas tá on, de segunda a sexta, das 13h10 às 14h05, ao vivo no canal 8.2, aqui na Rede Onda Digital. Se você gosta de expressar sua criatividade com personalidade, o seu lugar é na Express. Seja para sua casa ou para sua empresa, a Express possui as melhores opções em serviços de comunicação visual e gráfica rápida. São itens como canecas, almofadas, camisas e brindes, tudo do seu jeito. Além de fachadas, letreiros, identidade visual e papelaria. Faça a vida do seu jeito. Faça com a Express. Olá, este é seu Sala de Imprensa com os destaques das últimas 24 horas. A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, prendeu 2 indivíduos colombianos no município de Santa Isabel do Rio Negro. A dupla estava transportando 600 quilos de maconha do tipo skunk. É uma operação em que foi deflagrada agora no interior do Amazonas entre a Polícia Militar aqui do estado e a Polícia Federal, que já resultou nessa apreensão. Segundo as autoridades de segurança pública aqui do estado do Amazonas, a operação deve continuar e mira também outros municípios que estão localizados numa região de intenso tráfico de drogas, no Alto Solimões, aqui no estado do Amazonas. Outro destaque é que o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas no período desse fim de semana em Manaus e na região metropolitana. Os reflexos das chuvas, que parece que já chegaram à região, já estão sendo notados nos rios, no nível dos rios da bacia hidrográfica aqui do Amazonas. O Rio Negro, por exemplo, que banha a capital do Amazonas, em 3 dias subiu 24 centímetros. Mais informações, acesse o portal redeondadigital.com.br. Quem acessa sabe. Quem assiste o Meio-Dia com Jefferson Coronel sabe. Aqui, a hora do almoço é servida com muita informação. Acompanhe os assuntos mais relevantes e as principais notícias do cenário político local e nacional, em um programa dinâmico e cheio de entrevistas, bate-papo e, claro, muita opinião. Meio-Dia com Jefferson Coronel, de segunda a sexta, de 12 horas às 13h10, aqui, na Rádio e TV Onda Digital. Quem assiste, sabe. Horas e 44 minutos, estamos de volta para toda Manaus e todo o estado do Amazonas com o de Bubui aqui na programação da Rede Onda Digital, na TV aberta no canal 8.2 e na rádio FM 92,3 MHz. Eu quero mandar um beijo que ainda não tinha mandado para minha sogra querida, que tá fazendo aquela picanha lá em casa, que já tá me esperando e eu já tô sentindo o cheiro daqui. Beijo, meu amor, daqui a pouco eu tô aí. Estamos hoje batendo um super papo com
o teólogo, apóstolo, professor Tiago Pereira, conhecedor como ninguém desse assunto aí de guerras, fim do mundo, enfim, Israel contra Hamas, esse assunto muito polêmico. A turma aqui no Facebook tá super adorando, já tem muito comentário. Vamos abrir o Facebook aí, Andres, pra gente ver. Pode descer um pouquinho. Aí, Valcimar Maciel, parabéns pela entrevista com o nosso amigo Tiago. Estamos fazendo um curso de teologia cristã. Com o mesmo, estamos aprendendo muito. Parabéns. Um abraço, Valcimar. Um abraço a cada aluno do Seminário Teológico. Benção demais, ó. Show. Parabeniza de novo, muito top essa matéria. Parabéns. Desce um pouquinho. Tiago, sumo sacerdote Rai. Eita, aí é terremoto, hein? Tiago, quero ouvir sobre Israel, pois orei e ouvi de Deus que há uma idolatria do povo cristão com Israel em relação à riqueza, à avareza, o que vem a ser essa idolatria. Eita, tá mandando uma pergunta aí pra ti, Tiago. Então, já tu responde. Mais embaixo um pouquinho. Tá. Então, dá pra responder essa pergunta aí do sumo sacerdote? Apóstolo Rai, gente boníssima, um amigo. Rai, é o seguinte, com relação a Israel, existe sim uma persona de idolatria entre o povo evangélico com a nação de Israel, sim. Eu não queria polemizar muito, mas a tua pergunta é polêmica. Isso daí, eu acho que tem a ver com aquele negócio das excursões que os pastores, apóstolos vivem fazendo pra lá, pra Israel, né? Sim. Acho que ele quis. Fique à vontade, microfone aberto, professor. Muitos pastores, é claro que a gente tem o joio e tem o trigo, tem muita gente boníssima, tem muita gente de Deus, e tem muita pessoa se apropriando da história de Israel pra lucrar com o negócio. Por exemplo, eu sou líder de uma caravana que vai pra Israel. No meu caso, não sou, tá, gente? Vamos lá, qualquer um que seja. Vamos lá, vamos imaginar que tem alguém que é líder de uma caravana. Sim. À medida que ele leva um quantitativo de 100 pessoas para Israel. Ele vai levar economia para Israel. Sim. Porque vai acelerar a economia, as pessoas estão comprando em Israel. Sim. Então, para Israel, para o governo de Israel, é super interessante. Mas o que tem que ser dito aqui é que a figura de Israel, o judeu em si, o judeu que não é messiânico, o judeu tradicional, ele não acredita que Jesus é Deus. E ele não acredita que Jesus é o Messias. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Quem era? Ele veio para quem? Para o povo judeu. E porque o povo de judeu não recebeu, ele deu acesso para que eu e você que está assistindo, telespectador, você, Rai, vocês que estão assistindo, estão ouvindo pela rádio, no carro, na TV, no Facebook, no Instagram, no YouTube, possam recebê-lo como Senhor e Salvador. Mas basicamente ele veio para o povo judeu. E aí, existe uma figura de idolatria assim, porque tem uma coisa curiosa. Você sabe quantas vezes Israel foi invadida, o Marcel Mota? Não. 50 vezes. Uau. 50 vezes ela foi destruída. Só após a história de Jesus, 12 vezes Israel foi destruída. Agora imagina, um pedreiro, a grosso modo, um pedreiro vai construir uma casa, destrói a casa. Você acha que um outro pedreiro que ele vai deixar a base original? Não, vai mudar, não, né? Vai mudar. Vai construindo pedra sobre pedra. Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, tudo ia cair. Sim. Então estão reconstruindo uma história que às vezes não é a figura original. Eu não queria polemizar muito, mas muitos arquetipos de materiais que tem em Israel não são material original da época de Jesus. Uau. Então tem uma questão de lobbies políticos e existe um turismo gospel, sim. Por exemplo, muitos pastores, muitos religiosos, tanto eu falo pelo ala protestante porque eu sou um pastor, então muitos pastores vão fazer uma espécie de turismo gospel e eles são interessantes pro governo de Israel porque vende, eles compram muitos souvenirs e eles têm cadeira cativa no Knesset. Pastor, o que é cadeira cativa no Knesset? Aqui nós temos o Senado Federal. Lá em Israel tem o Knesset. Então
Então, muitos pastores têm cadeiras cativas no Knesset, ou seja, eles têm voz no parlamento de Israel. Uau. Por quê? Porque levam muita gente e fazem turismo, e aí eles têm aquela espécie de moral dentro de Israel. E isso é felizmente ou infelizmente. No meu caso, eu acho infelizmente, porque o que poderia ser estudado de Israel de fato não é. Por exemplo, dentro de Jerusalém, tem um muro, não estou falando do Muro das Lamentações, mas fora de Jerusalém tem um cemitério gigante. E esse cemitério é um cumprimento profético. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel que nos últimos dias, lá quando tiver para acabar, esse cemitério vai ser um campo de guerra. O cemitério, e ninguém explora o cemitério, mas em contrapartida eles vão para lugares que é de espécie de turismo gospel, entende? Por exemplo, não se vai muito para a Universidade de Jerusalém. Olha, se eu quero aprender sobre história, eu vou na universidade, eu vou na biblioteca, eu não vou ficar só naqueles lugares que acreditam que é ali a história de Jesus. Tem locais que são originais, tem, por exemplo, o Monte Gólgota, que significa lugar da caveira. Tem a figura da caveira mesmo, o Monte Gólgota. Aquilo é original, mas tem outros lugares que não são originais. Entende? Entendi. Então existe esse turismo gospel sim, e existe uma idolatria do povo, o povo cristão com a figura de Israel. E a figura de Israel não é só o país. Eu faço parte hoje dessa Israel espiritual, porque eu recebi esse Senhor. Agora existe sim uma nação amada pelo Senhor, tanto que quando ele voltar, ele vai sentar-se no trono, e esse trono fica em Jerusalém. E aí é uma outra faixa. Sim. Coisa mais então, pesada. respondendo aí a pergunta do sumo sacerdote, vamos agora dar continuidade aqui. Professor, por que todo esse ódio contra Israel? Esse ódio contra Israel, por que tem um ódio contra Israel? É bem interessante. Israel, quando nasce pós 1948, tem uma profecia de Josué, fala assim: acaso nascerá uma nação em um só dia? Ora, Israel nasceu em um dia. E aí foram aprovadas leis na ONU. Uma das leis era a lei da diáspora, que todo neto ou filho de judeu se tornasse judeu e retornasse para sua terra e ganhasse insumos. Quando Israel chega, o outro lado, o povo palestino em si, que eu já falei etimologicamente e antropologicamente de onde eles vieram, se sentiram invadidos, haja vista que já tinha judeus e ali começou o conflito. Sim. E aí Israel, por ser uma nação monoteísta, e tem uma curiosidade de Israel chama a atenção de mais ou menos de 20 prêmios Nobel, pelo menos 10 prêmios Nobel, a metade eram judeus. O que falar também sobre as mentes mais pensantes no mundo são os judeus. E esse lado extremista não é só do povo, do outro lado, do povo palestino, que nesse caso a gente está falando do Hamas e não em si do povo palestino. Existe um extremismo dentro de Israel. Por exemplo, o 5º primeiro-ministro de Israel, a maior autoridade de Israel, era Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin foi assassinado. E ele foi assassinado quando ele estava discussando, pedindo a paz entre os povos, entre Israel e Palestina. E ele foi morto em 1995 por quem? Por um extremista judeu. Isso é muito curioso. O próprio judeu matou o seu líder político. E aí, toda a relação de pacificação entre Israel e Palestina ali se rompeu. E até hoje não tem solução. É muito complicado. Professor, eu vou começar a escolher as perguntas aqui, porque a gente já está se encaminhando para os nossos minutos finais, mas ela vai nos avisar aqui. Ok. Então eu vou logo lhe perguntar a pergunta mais polêmica e mais esperada. Estamos então na iminência de uma terceira guerra mundial? Nós estamos sim numa iminência de uma terceira guerra mundial. É algo muito perigoso e eu vou falar por quê. Se fala sobre o que está acontecendo sobre Israel e Hamas, mas não se fala que está tendo uma guerra já há mais de 20 anos em Burkina Faso. Não se fala da maior guerra que está acontecendo no mundo, que já morreu mais de 300 mil pessoas, que é a guerra ali da Nigéria, a guerra na Síria, que é financiada pelo Vladimir Putin, o mesmo presidente ditatorial. Putin é ditador, gente, ele não é um político em si. Se você for estudar a história da Rússia, você vai ver o quão sanguinário ele é. Ele é um assassino, ele já matou pessoas, mata pessoas, é um ex-KGB que insurgiu através de um golpe
onde derrubou um governo. Tem a guerra na Rússia, tem a Rússia com a Ucrânia. Nós estamos com uma guerra agora de Burkina Faso. Nós temos a guerra em Uganda, onde tem uma história muito curiosa que eu queria falar. Sim, que pode ficar à a guerra vontade. a Operação Entebbe. Essa é a operação mais poderosa e mais impactante que eu possa te falar. Muito impactante. Não sei se você sabe, mas em 1976, no dia 4 de julho de 76, teve o desfecho final desse conflito, desse movimento. Tinha um avião saindo, um A300, do aeroporto em Atenas, na Grécia. E eles estavam voando, quando levantaram o voo, havia 2 palestinos, e esses palestinos eram ligados pela unificação do Estado da Palestina. E havia 2 alemães que eram ligados ao movimento nacional, tinha a ver com o nazismo e tal. Enfim, eles estavam dentro dessa aeronave e anunciaram no meio do ar que o avião estava sendo sequestrado. Havia 248 pessoas, 106 judeus e o restante de outras partes do mundo. Foi o maior sequestro da história, até hoje quase ninguém fala. Já ouviram falar? Esse evento foi a Operação Entebbe. O que aconteceu? Entebbe é uma cidade que tem em Uganda. E o conhecido Banderbid, se eu não me engano, o nome da operação, ou é Operação Entebbe. O que aconteceu? Esse avião, quando estava no ar, foi informado que estava sendo sequestrado. Os pilotos foram forçados a mudar o destino e não informar mais nada via rádio para onde estavam indo. Aí os serviços de inteligência espalhados começaram a observar que a nave ficava rodando. Enfim, sei que eles entraram em contato com outros terroristas, mais 4. Era só 4 para 248 sequestrados. Mais 4 estavam numa cidade de Entebbe, na Uganda. O avião desceu em Entebbe. Quem estava financiando esse sequestro? Adib Amin, o presidente da Uganda, um ditador que come carne humana. Essa história é muito louca. Comia carne humana e ele pegava a cabeça dos seus inimigos políticos e dava para jacarés comerem, crocodilos. Esse homem era muito louco. Enfim, eles têm vídeos, você pode pegar no YouTube vídeos ele tocando nas pessoas sequestradas. E o serviço do Mossad teve que agir muito rápido. O que eles fizeram? Voaram com os caças por cima de áreas onde o radar não poderia pegar, 6 caças judeus, e eles... Muito louca a história, é a história mais fantástica que se possa ter notícia. Eles se pintaram a pele de cor negra, os soldados vestiram roupas de soldados ugandenses, criaram a figura de um presidente fantasiado, pintaram o carro do presidente da Uganda, entraram dentro do território de Uganda e entraram no aeroporto de Entebbe, onde estavam os soldados financiados pelo governo do presidente de Uganda e os sequestradores, e começou um massacre louco, onde o exército de Israel venceu dentro do território de Uganda, retirou os soldados, as pessoas judeus, de 106 judeus só morreram 4, foi a operação teve o maior sucesso no mundo, e os outros 100 e poucas pessoas de várias partes do mundo foram libertos. Essa operação ficou conhecida como Operação Entebbe, a operação mais fantástica do mundo. Professor, nós chegamos ao fim do nosso programa, nosso tempo. Nossa, sobrou muita pergunta aqui. Só sobrou, né? Mas, de qualquer forma, quero lhe agradecer mais uma vez. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente, por ensinar ao mundo e as pessoas que nos acompanharam aqui, né? Por meio da rádio, da TV, do site, das redes sociais aí. Sobre esse assunto maravilhoso. Microfone aberto para suas considerações finais. Marcel, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, telespectadores, e eu quero fazer um convite. Eu estou lecionando no Seminário Teológico de Teologia Livre, ele é gratuito, tá? Para quem tiver interesse em estudar teologia livre, as aulas estão acontecendo todas as segundas-feiras lá na Zona Leste. Legal. E é só entrar em contato comigo no 993 32 1672. Vem aprender teologia livre. No final do 3º ano você pode ter o diploma de bacharelado em teologia reconhecido pelo MEC, tá? E é muito fantástico, é muito legal, e eu tô lecionando nesse primeiro momento lá, e quero convidar você, pastor, líder, que queira participar de um café para pastores e líderes, onde eu vou ser um dos palestrantes desse dia 10 de dezembro, fora de Manaus. Entre em contato por esse telefone, que vai ser fantástico, vai ser um tempo de ativação, de unidade da igreja. E é isso, eu sou Thiago Pereira, sou pastor, sou pai, sou esposo, e
sou apaixonado pelo Reino de Deus e espero que eu possa ter contribuído com o assunto. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até o próximo sábado. Beijo. Programa de Bubu. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus criadores.